Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro, e com o derby no horizonte parece que temos notícias tristes, ou então notícias graves. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 27 de dezembro e no dia 27 de dezembro de 1965, enquanto conduzia com a sua esposa Flora, Eusébio da Silva Ferreira ouviu pelo rádio que era o vencedor da Bola de Ouro desse ano. Imaginem só vocês receber esta notícia através da telefonia, ou rádio como é conhecido hoje em dia. Eusébio ouvia assim 2 dias após o Natal a melhor prenda da sua carreira, esta distinção que o coroava como o melhor jogador do mundo, atribuído pela France Football, sem aviso prévio, nem nenhuma nota. Eusébio ficava a saber que era assim o melhor jogador do mundo, o primeiro jogador do Benfica, o primeiro jogador português a receber esta grande distinção. E agora sim, vamos ver as nossas manchetes, mas não sem antes recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Bola ao Centro, a nossa tertúlia de análise desportiva, onde estarei eu, o Sueco e ainda o Jorge a fazer o rescaldo da partida com o Estoril e também a antevisão desse escaldante derby de domingo frente ao Sporting Alvalade. Falaremos também da atualidade do clube e das notícias dos rumores de transferência, que tanto assolam o nosso clube nas vésperas de derby. Pois já sabes, esta noite, a partir das 9h30, Bola ao Centro, vem ficar connosco. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Futebol Clube do Porto já abateu 102 milhões de euros em dívidas. O esforço da SAD permitiu baixar valores em atraso a jogadores, clubes e fornecedores. Pagamentos a agentes foram suspensos, aguardando os resultados da auditoria forense. E, entretanto, Vítor Bruno volta a um derby feliz. Foi um duelo com o Boa Vista que o substituiu Sérgio Conceição pela primeira vez e venceu por 2-0. Entretanto, Francisco Moura para 3 semanas e a Final Four da Taça da Liga está em risco. E aqui está, temos então boas notícias do ponto de vista financeiro, ou pelo menos alegadas boas notícias, mas tristes notícias do ponto de vista desportivo. Agora que Francisco Moura começava a despontar, parece que o mesmo está assim lesionado. Temos ainda aqui no Sporting, equipa mais solta, mais forte no ataque e a jogar com alegria. Apresentado de manhã, Rui Borges orientou o treino da tarde e deixou o pedido ao plantel. Entretanto, Varandas garantiu que estava atento ao técnico há mais de um ano. E João Pereira foi vítima da lei de Murphy, de acordo com o presidente. É assim, eu não vou comentar porque acho que não vale a pena esta situação, dá para rir por si só. Então, quer dizer, o João Pereira era alguém que estava a ser preparado desde o início da temporada, pois já sabiam que ia substituir o próprio Ruben Amorim. E agora, afinal, Rui Borges já há um ano que era acompanhado pelo presidente Leonino. Então, a que é que ficamos? Uma vez que o João Pereira ia ser assim a última Coca-Cola do deserto e que daqui a 3, 4 anos ia sem dúvida alguma estar a treinar um dos grandes clubes da Europa, se calhar já estavam a acompanhar, era o Rui Borges, para quando um desses grandes tubarões da Europa viesse a buscar o João Pereira. Entretanto, na Vitória de Guimarães, convite era irrecusável. Daniel Sousa assinou até 2026 e assumiu a pressão dos resultados. E entretanto, no Braga, Fran Navarro encaminhado. O avançado deverá ser cedido pelos Dragões até final do ano. E agora sim, vamos então ver as notícias do nosso Benfica. António Silva quer a Juventus. Empresário Jorge Mendes garante que o interesse é correspondido. Entretanto, o empréstimo com opção de compra está a ser negociado. E é assim, eu não tenho informações sobre este mesmo negócio, não sei se este empréstimo está a ser negociado. Vamos aqui falar daquilo que eu sei, que foi o que vi nas comunicações das redes sociais, quer por parte de Deves, quer por parte de Fabrício Romano, quer por parte das declarações de Jorge Mendes. Então o empresário do jogador vem dizer a público que o António Silva quer a Juventus. Aqui há 2 hipóteses. Ou o empresário está a falar a verdade, ou o empresário está a mentir. Se o empresário estiver a falar a verdade, o problema é com o António Silva, pois tem que aprender a controlar o seu empresário. O empresário de um jogador que tem contrato com o Benfica não pode vir dizer que o jogador quer este clube A, B ou C. Isto as coisas não funcionam assim, ainda para mais em vésperas de derby e em vésperas da abertura do mercado de transferências. Uma coisa é no verão, quando as competições estão em pausa e há tempo para se sentar a conversar. Não é antes de um derby que se vem dizer isto.
Agora há outra hipótese. Isto é mentira e é apenas o empresário a fazer pressão, ou para poder negociar o seu jogador e ganhar comissões, ou então para poder fazer pressão para o seu jogador começar a ser titular, de forma a mostrar que está descontente por estar no banco de suplentes. De qualquer das formas, o Benfica precisa de falar com António Silva e tem que o mesmo controlar o seu empresário, pois não pode vir destabilizar o plantel em vésperas de derby. Meus amigos, isto é o Benfica, não é uma clube de associação de amigos para jogar assim umas futeboladas ao fim de semana. E o Benfica, enquanto não for profissional e enquanto não controlar este parceiro estratégico, não vamos a lado nenhum. Vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Jogar bem e ganhar ao Benfica. Dia 1 de Rui Borges com mensagem muito clara ao plantel. Causou excelente impressão no grupo, com quem quis almoçar antes do treino. Nas primeiras ideias, quer uma equipa agressiva a recuperar rápido a bola e virada para a baliza. Foi o Viana que o indicou como sucessor de Amorim há mais de um ano. E, entretanto, João Pereira prescindiu da indenização. E aqui está, então, o Sporting a arrumar a casa. E, aparentemente, este era o treinador de Hugo Viana e João Pereira era o treinador do presidente. Mas isso eles não nos contam na apresentação oficial deste mesmo senhor ou do João Pereira. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, risco de exclusão da UEFA afastado. SAD supera o último controle de 2024. Entretanto, Moura pode parar um mês e falhar o Sporting. E Barca e Dial colocados na órbita portista. Entretanto, aqui no Guimarães, Daniel Sousa blindado por 5 milhões de euros. Diz o mesmo, Vitória tem urgência de ganhar. Ora, e aqui temos então mais um discurso esperançoso de um treinador também apresentado no dia de ontem. Ainda aqui o destaque para o futebol inglês, Boxing Day animado. Pereira trama Amorim. No Wolves 2, Manchester United 0. Entretanto, Nuno vence e sobe ao pódio. No Nottingham Forest 1, Tottenham 0. E Marco mata Borrego de 45 anos. No Chelsea 1, Fulham 2. E parece que as coisas correm todas muito bem aos treinadores portugueses, à exceção de Ruben Amorim, que só aqui a título de curiosidade, em 10 jogos apenas já tem mais derrotas do que Ten Hag nos restantes jogos da temporada. E levava-se o técnico holandês 14 jogos. Por isso, há que começar a repensar esta ideia de que Ruben Amorim é um Midas e tudo o que toca transforma em ouro. Ora, e uma vez mais o destaque do nosso Benfica para António Silva. António Silva quer a Juventus e a Juventus quer António Silva. Quem o garante é Jorge Mendes. Isto é exatamente aquilo que eu disse no jornal anterior. Estas são as palavras do empresário e do jogador. Agora há que apurar junto do mesmo se isto realmente é verdade e se António Silva quer sair, também tem que se pronunciar de forma pública. Mas se esse não é o caso, também António Silva tem que se pronunciar de forma pública. Pois ao fim e ao cabo é a imagem do jogador que está em causa. E nós, adeptos e sócios do Benfica, precisamos saber. É o clube que o quer pôr no mercado? É o jogador que quer sair? Ou é o empresário que anda a fazer isto em consonância com o jogador ou em consonância com o clube? Temos de apurar a verdade, pois o Benfica tem que deixar de ser um circo de transferências. Entretanto, Laje só dá 2 treinos antes do derby. O capitão fez 55 horas de voos numa semana. Otamendi e Di Maria foram à Argentina passar o Natal. E, entretanto, Arsens em dúvida para Alvalade. E é assim, sei que tem corrido aqui muita tinta nas redes sociais sobre Arsens e sobre Di Maria e sobre Otamendi. Eu, sinceramente, sobre os jogadores argentinos, não me vou pronunciar, pois não foram à revelia do clube. E isso seria tema para um vídeo só. Estamos a falar se o clube deve ou não autorizar os jogadores a ir passar o Natal com as suas famílias. Temos que relembrar que os jogadores estão a quilómetros e quilómetros de distância das suas famílias e o Natal é uma ocasião para passar em família. Como é lógico, também temos que pesar aqui o impacto que isto pode ter na performance dos jogadores. Mas a mim o que realmente me importa é esta lesão contraída por Arsens no treino de ontem e que pode condicionar ou mesmo impossibilitá-lo de marcar presença em Alvalade. E sendo que é uma peça-chave do modelo de Bruno Lage, o Benfica pode-se ver aqui privado de um dos melhores jogadores que tem no seu plantel. E isto sim é bastante importante. Há que recuperar este jogador a todo o custo. Vamos agora ver então o que é que diz o último jornal desportivo e ver o que é que o Jornal da Bola nos tem para dizer hoje. União é a palavra de ordem. Rui Borges foi apresentado de manhã e seguiu para a academia Cristiano Ronaldo. Almoço em Alcochete e primeiro treino convenceram a equipa. O novo treinador do Sporting cativou os jogadores ao primeiro contacto. Diz ainda que este é o momento certo
E João Pereira não pode ser João Pereira. E Rui Borges será Rui Borges. Finaliza assim Frederico Varandas. Nem vou comentar. Entretanto, no Futebol Clube do Porto, lateral esquerdo no radar do Dragão. Valentim Barco do Sevilha pode ser reforço em janeiro. E Vilas Boas já abateu mais de 100 milhões de euros à dívida azul e branca. Entretanto, em Inglaterra, Espírito Santo brilha, Amorim sofre e Marco Silva e Vítor Pereira sorriem. E o Manchester City continua em agonia. Ainda aqui na entrevista ao jornal A Bola, idade, olhem para o Cristiano Ronaldo. Quem o diz é Miguel Oliveira. E nas memórias, Vítor Cândido explica o fantasma de dezembro do Sporting. Isto realmente, o fantasma de dezembro do Sporting e as declarações do seu presidente são claramente alvo de estudo. Mas enfim, a nós o que nos interessa hoje e o que nos traz aqui é o destaque do nosso Benfica. Amdouni é o melhor suplente da Liga. Ninguém marca tanto saído do banco e a titularidade ou não, eis a questão. E, entretanto, Águias lutam com a Juventus para manter António Silva. E, entretanto, este tópico, Águias lutam com a Juventus para manter António Silva. Imaginem só, um jogador que tem contrato com o Benfica e o Benfica está a lutar com outro clube para poder manter António Silva. Isto realmente, ao que chegamos, meus amigos, sinceramente. Tudo por causa das palavras do empresário do jogador. Não foi nem o jogador, nem o clube, foi sim o empresário. Aquele que é chamado de parceiro estratégico. Se calhar o Benfica devia repensar quem serão os parceiros estratégicos ideais para um futuro próximo e também para um futuro a longo prazo. Que relativamente ao Amdouni, também é algo que já falámos aqui várias vezes no canal. Na minha opinião, foi o melhor jogador da última partida e é claramente um jogador que conta imenso para Bruno Lage e que tem sido decisivo quando sai do banco. Agora, se merece a titularidade ou não, isso é algo para Bruno Lage decidir. Na minha opinião, é um jogador que está a fazer por isso. Agora depende do modelo tático e da ideia de jogo de Bruno Lage para Alvalade. Se fosse outro clube qualquer, dito mais fraco, não tem qualquer dúvida que Amdouni seria titular ou pelo menos merecia essa titularidade. Agora, contra o Sporting, tem muito a ver como é que as peças se vão encaixar nessa mesma partida. É assim está feita então a revista da Imprensa Desportiva Nacional. Como é lógico, as atenções no dia de hoje vão para Rui Borges e o seu primeiro dia de Sporting e para nós benfiquistas vão para as palavras de Jorge Mendes, o empresário de António Silva. Vejam só que em semana de derby, a pouco mais de 48 horas do derby, estamos a falar das palavras do empresário de um jogador que é suplente. E só aqui podemos ver a importância que têm certas pessoas, quer para a comunicação social, quer assim também para fazer vexame do nosso clube. Enfim, quero uma vez mais recordar que hoje estaremos em direto a partir das 9h30 no Bola ao Centro. Estarei eu, o Sueco e o Jorge a fazer o rescaldo da partida com o Estoril e a antevisão da partida com o Sporting. Porque já sabes, esta noite a partir das 9h30, vem ficar connosco no Bola ao Centro. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem, tenham um bom fim de semana e viva o Benfica!